Olá, espero que todos estejam bem e seguros em casa. Estamos aqui hoje para fazer um bate-papo para falar sobre como foi o nosso início musical, né? Muitas vezes a gente acaba esquecendo ou não falando muito sobre ele, na verdade não esquecendo, mas os nossos alunos eles acabam pensando, né? Poxa, mas como que foi que você começou a aprender um instrumento? Ou como você decidiu por um instrumento? E às vezes tem gente que já decidiu de antemão, já nasceu falando, eu vou tocar violoncelo, eu vou tocar violino. E tem gente que não, de repente foi por acaso, de repente é o único instrumento que tinha lá no momento para ser escolhido e no fim ele gostou. Então é muito bacana, eu trouxe agora para vocês conhecerem, para quem ainda não conhece, os nossos professores de cordas aqui do Guri, né? Vou deixar que cada um se apresente à medida que eles forem falando, aparecendo. Então, vamos lá. Eu posso começar dizendo sobre a minha experiência, né? Uma curta experiência. Eu comecei estudando um pouquinho de violão clássico, e eu nem gostava de violão. Meu pai que falou, vou te colocar num curso de violão e para você fazer alguma aula, fazer alguma coisa. Eu tinha 13 anos e eu não gostava. Eu falei, mas violão, aquela coisa, aquele instrumento grande, é estranho. Ele falou, não, estuda, depois se você não gostar, depois você para. Aí comecei a estudar. Aí estudei um ano de violão e depois, quando eu mudei de casa, não tinha curso de violão aqui perto de casa, eu tive que parar. E aí eu lamentei por ter parado porque eu estava gostando, né? Enfim, aí meu pai falou, por que você não aprende violino? Violino é tão bacana. Eu falei, violino? Mas não sei, é estranho violino, eu nunca vi violino. E aí ele falou, não, violino é muito bonito, ele sempre ouvia violino, né? Também participava de uma igreja, que na igreja tinha uma pessoa que tinha um violino, e ele falou, vai lá, pega o violino, experimenta. Eu falei, mas violino, é estranho violino. E aí eu peguei, comecei a ter algumas aulas ali, até depois eu estudar um pouco mais e fazer prova, entrar na escola municipal de música e tal, e aí eu acabei seguindo por isso e enveredei pelo caminho musical. Então, no meu caso foi esse, assim, no meu caso não foi eu que optei necessariamente, eu não tinha um gosto prévio, meu pai me orientou tanto para o violão, e eu acabei gostando, e depois ele me orientou do violino, e eu achei que eu não ia gostar, e acabei também gostando, e trabalho com música hoje e virei violinista. Então, essa foi minha curta história. Então, vamos lá. Vamos falar para o Valdir, então, contar um pouquinho da história dele? E aí, Valdir, tudo bem? Como você está? Tudo bem, Jean? Espero que todos estejam bem e seguros em suas casas. Eu comecei tocando violino, né? Eu estava na época do ensino médio, comecei tocando violino, foram fazer a propaganda de um projeto musical gratuito do governo do estado, chamado Projeto Guri. E aí eu estudava de manhã na escola, à tarde geralmente eu não fazia, eu falei assim, eu vou lá, vou tentar, vamos ver o que que dá. Nisso, eu estudei 2 anos de violino. E uma vez a gente estava na orquestra tocando a peça do Pedro e o Lobo, e era uma adaptação para a orquestra que a gente tocava, e tinha um solo que era feito no violoncelo. E foi a primeira vez que eu olhei para o violoncelo e fiquei hipnotizado. Eu lembro que eu cheguei na professora de violoncelo e falei assim: você pode me mostrar como que toca essa parte da música? Ela me mostrou tudo, eu sentei no violoncelo, eu toquei a primeira nota, eu falei: esse é o instrumento da minha vida. Aí eu fui na secretaria lá do Guri, né? Falei com a analista do Polo e falei assim, olha, eu não quero mais tocar violino, quero tocar violoncelo. Mas você vai ter que sair da orquestra, tudo. Você quer mesmo isso? Eu falei, quero. Saí da orquestra, em 2 semanas eu voltei para a orquestra tocando violoncelo. Olha Tipo, aí. comi com farinha, né, o instrumento. Uau, que bacana, que bacana. E, e aí foi esse meu início no violoncelo. Logo depois eu entrei na extinta ULM, né, que hoje é a EMESP, e desde então nunca mais deixei o violoncelo de lado e saí do lado. Eu troquei de cadeira, né? Eu estava na cadeira do aluno no Guri e agora ocupo a cadeira do professor no Guri. E, inclusive, eu dou aula no polo onde eu aprendi a tocar o instrumento, que é o Polo Mazzaropi. Que bacana, que bacana. Você está na sua casa, E então. durante, Em casa. tô em casa, né? São aí 23 anos de Polo Mazzaropi, a gente pode dizer. Uau, que bacana. E depois de tudo isso, né, entrei na então LM, toquei, né, nos grupos, né, nas orquestras jovens, né. Inclusive foi quando eu conheci o professor Gabriel.
né? Nós tocávamos juntos violoncelo na Orquestra Tom Jobim e foi lá que nós nos conhecemos. E aí, Gabriel, como que foi a sua experiência? Pois é, foi lá no São João com o Roberto Sion, né? Olá, pessoal, tudo bem? Também espero que todos estejam bem em casa. E, bom, eu sou o Gabriel, professor de violoncelo também. E o meu início, eu também, por acaso, fiquei hipnotizado pelo instrumento, mas não foi pelo som. É uma coisa muito curiosa. Eu sou de São Paulo, mas quando eu tinha por volta de 6 anos, meus pais se mudaram para Tatuí. E aí foi lá que minha mãe me matriculou no conservatório de Tatuí, que é um conservatório bem grande, acho que muita gente já deve ter ouvido falar. E lá tinha, que nem o guri, tinha um processo de iniciação para crianças. Então, eu fiz lá meus 3 anos de iniciação musical. Chegar no final do terceiro ano, as professoras do conservatório convidaram alguns músicos para apresentar os instrumentos. E aí, de cara, a gente tinha a opção de escolher 2 instrumentos. Então, foi um cara lá com uma trompa, fez uma clarinada super linda, e contou uma história de caçadores e tal. Pronto, ganhou metade dos alunos da iniciação da trompa, inclusive eu, fiquei 2 anos. E entre esses outros, fiz trompa, 2 anos. Que legal. Mas tinha muita dificuldade, muita dificuldade. E entre esses professores que foram lá, foi uma violoncelista. E eu sempre tinha torcido meio o nariz para violino, né? Minha mãe já tinha comentado, era moleque, não conhecia muito bem. Torci o nariz, não quero, é muito agudo, muito difícil. E aí foi que eu vi o violoncelo. E era um violoncelo lindo, 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 lindo. E ele tinha, e o que me chamou a atenção, por incrível que pareça, foi a voluta e as cravelhas. Eu olhando aquele negócio, nossa, detalhes, uma cravelha toda trabalhada. E eu fiquei com vontade de apertar aquilo. E foi isso que me ganhou. Né? Todos os alunos querem fazer isso. E eu confesso que eu nem ouvi o som, eu fiquei meio hipnotizado nesse detalhe da voluta e das cravelhas. E aí voltei e falei, mãe, eu quero trompa. Mas eu ouvi o violoncelo lá também, fiquei com vontade de apertar aqueles parafusos, eu quero trompa e violoncelo. E aí foi aí que eu comecei, parei na trompa, segui no violoncelo, parei no violoncelo, daí cheguei a fazer eu devia ter uns 10 anos, fiz até uns 12, quase 13, e aí, não quero, não sei o quê, estava com muita dificuldade, então, parei e tranquei, naquela época era possível trancar a matrícula e tal, e aí quando eu tinha 17 anos, minha mãe falou, você não experimenta voltar, já que ela está lá trancada, né? Minha mãe tinha alguns contatos, ainda falou, eles estão precisando de alunos, mas experimenta mais uma vez, você está mais velho. Tá bom. E aí, quando tinha 16 para 17 anos, eu fui lá e reativei minha matrícula. E aí, segui embora. Fui lá, continuei. E aí, fiz todo o processo, né? Vim para São Paulo, fazer faculdade, para onde eu entrei na Tom Jobim. Fui parte da primeira turma da Tom Jobim. Primeiro teste da Tom Jobim eu estava. E aí, fui caminhando para as outras orquestras jovens e tal, terminei a faculdade. E aí, eu estou aqui dando aula, ensinando no grupo. Junto com o Valdir novamente. Junto com o Valdir mais uma vez. Então, essa foi a minha história. Agora, vou pedir para a Carol contar um pouquinho da história dela. Vai lá, Carol. Oi, pessoal, todos, espero que estejam bem. Eu acho muito interessante ouvir as histórias, né, dos colegas, porque a gente trabalha junto, alguns há tanto tempo, mas a gente nem imagina, né, como que começou, né, e é bem interessante isso. E é interessante saber que alguns começaram com outro instrumento e depois foram para o instrumento que continuaram aí profissionalmente pela vida, né? Então, nem sempre, às vezes, a gente acha que o caminho é único, né? Que você começa e vai ali
não, eu tenho aquele intuito, aquele pensamento e vai, mas muitas das vezes não é bem assim, né? A gente precisa testar coisas, né? E, enfim, a minha história é que eu comecei bem novinha. Eu comecei através da igreja, como muitos músicos começaram, mas eu comecei na igreja católica, o que é raro, eu acho. Nem todos os músicos que começaram na igreja católica. E acho que as igrejas evangélicas, elas têm muito mais incentivo, né? Tem muito mais ambiente para você começar a tocar um instrumento, a cantar, enfim. Mas a minha história foi começando na igreja católica. Tinha um Padre Luiz, que incentivava muito essa área de música. Ele gostava, até hoje eu não sei por que essa fixação que ele tinha, ele já é falecido, mas essa fixação que ele tinha pelo gosto musical, assim, em todos os sentidos. Ele ajudou muita gente a começar na música mesmo. E eu tenho colegas hoje em dia que são profissionais, e começaram também comigo, né, nesse ambiente dessa igreja em especial. Então, eu comecei com 4 anos, basicamente, a ter contato com esse universo musical, né? Não especificamente a ter aula de música com 4 anos. Eu comecei a ter aula de música aos 6, com violino, mas aos 4 eu já cantava em coral. E o mais engraçado é que eu cantava num coral de adultos. Minha mãe participava, minha irmã participava do coral, e eu tenho filmagens assim de eu com 3, 4 anos ali pequenininha, cantando com a boquinha mexendo ali. E eu cantava mesmo, não sei de que forma que era, né? Porque no meio de todo mundo, mas eu lembro muito bem, assim, por exemplo, da regente, o gestual do regente. A gente se apresentava nos encontros de corais, nas missas. Então, de certa forma, vários hits de coral aí eu já estava cantando nessa época aí, né? Mas aos 6 anos eu tive contato realmente com aula de música, e foi com violino. Eu lembro desse momento da escolha do instrumento. Então, tinha ali, ele contratava professores, né? Esse padre, ele contratava professores, e aí teve aquele momento de toca um instrumento, toca o outro, para você escolher. Então, tinha várias crianças ali, adolescentes, e ali tocou, acho que o saxofone, eu não me lembro quais instrumentos, mas tocou o violino. Eu falei, aquele, eu quero aquele. E é muito louco, né, pensar o porquê que eu quis. Eu não lembro disso, mas aquilo de alguma forma me encantou, me fascinou. E aí eu continuei, fui estudar violino. Tinha um professor muito bravo, um professor que eu tinha muito medo dele. Eu acho que ele tinha, assim, era bem estúpido, meio grosso, assim. Eu sempre fui mais, assim, de criança, eu fui mais recuadinha, assim, mais tímida. Então, isso, de alguma forma, eu não tenho consciência, mas isso é ruim, né, para a sua formação. Então, ainda bem que os professores do guris têm essa abertura, né, de como tratar o aluno. A gente já não tem mais essa escola de tratar o aluno com essa rispidez, né? Mas, enfim, eu comecei ali, tendo contato com partitura. Eu lembro que era uma partitura de flauta, e eu estudava as musiquinhas no violino, e eu quis pintar. Eu tenho ainda essa partitura, eu quis pintar os desenhinhos que tinha, e o professor, quando eu voltei na outra aula, ele ficou tão bravo. O que é que você ficou pintando aqui? Esse livrinho não era para pintar. Meu, eu chorei na aula, e eu tenho essa lembrança, que eu chorei na aula disso. Então, ainda bem que nós, professores de hoje, a gente já não tem mais essa maneira, né, de tratar, e entende o ensino de uma outra forma. Depois eu fui para conservatório, continuei com aulas na igreja, tive outros professores, fui para o Conservatório Margarida Talhaferro, e lá, sim, eu tive uma ótima professora de iniciação, que depois foi minha professora de violino por muito tempo.
E assim fui seguindo, estudei com a Cecília Guida, que foi a mesma professora do Jean, uma das, enfim. E aí fui fazer faculdade e sempre concomitante o estudo do canto com o violino, né? Com 11 anos de idade eu já fui começando a estudar canto, né? Assim, mais em coral e sozinha, né? Estudar a técnica do canto. Então aí foi seguindo a vida. Que bacana, que bacana. Obrigado, Carol, pelo seu relato. É muito interessante mesmo, como você disse, como cada um tem uma experiência diferente, né, na iniciação. Os nossos alunos muito perguntam, né? Ah, mas se você não começou cedo não dá certo. Ou mas eu não tenho certeza ainda se é isso que eu gosto, se é esse instrumento que eu gosto. E muitas vezes ele acha que isso está perdido, porque ele não tem certeza do instrumento. Ou eu já comecei a tocar, já faz 1 ano que eu tô aqui, 2 anos, puxa, eu vou mudar agora, né? E olha que bacana a experiência do Valdir, a experiência do Gabriel, né? E cada um tem uma experiência única, isso precisa ser respeitado, isso que é importante, né? Muito bom. Quem você convida agora, Carol, para ser a próxima história para a gente ouvir? Vamos lá, Danilo! Nossa, leu meu pensamento. Eu ia pegar o gancho aqui do Jean. Falei, não, deixa eu aproveitar, já que você está falando de quem começou tarde, né? Na verdade, assim, a minha experiência com música começou cedo, graças a uma professora que eu tive na terceira série. Ela resolveu fazer uma bandinha na classe, né? Falou, não, toda sexta-feira, depois do intervalo, jogava todas as carteiras para trás, ela pegava os instrumentos e tocava. E aí eu escolhi o afuxê. Falei, eu achava o afuxê legal, fazia lá tal. E foi a primeira experiência, né, que eu tive com música. Muito tempo depois, eu já era adolescente, aí eu tenho que colocar meu irmão na história, porque acho que eu virei músico por conta dele, né? Ele começou a estudar música, tocava violino, aí eu falei, ele ia lá no Conservatório Vila Lobos, começando o violino, eu falei, não, vou lá também, eu falei, vou fazer piano, né, deve ser bacana. Só que não tinha instrumento, aquela coisa toda, fiz lá 1 ano e meio, parei, obviamente. Aí até que um dia ele entrou na fundação 1 ano antes de mim, né, na verdade, e não sei se talvez o pessoal se lembre, em 91 teve o bicentenário da morte de Mozart. A antiga estadual comemorou e fez o repertório inteiro das obras do Mozart durante 1991. E toda segunda-feira tinha esse concerto do Memorial da América Latina. Aí eu lembro que nós íamos em vários concertos, eu acabei indo, e eu nem sabia, por exemplo, quem que era o Eliezer de Carvalho, mas ele já regeu a estadual naquela época, né? Adolescente e tal, e eu ficava olhando os contrabaixos. Tá? E eu falava, nossa, mas que instrumento legal, cara, não tem aí, aquele mais ou menos que nem o Gabriel, né? Não gostava muito de som agudo, e meu irmão também vinha com aquele violino agudo, não sei, irritou um pouquinho, e eu ficava olhando os contrabaixos. Falei, nossa, olha que legal, esse som grave e tal. Só que eu não sabia. Aí ele entrou na fundação em São Caetano, descobriu que tinha aula lá e tal. E aí eu falei, ele entrou na orquestra de lá e aí eu comecei a acompanhar mais o pessoal tocando. E aí eu fui xeretar lá o pessoal, os baixistas da época lá de São Caetano, que era jovem, né? A Orquestra Jovem de São Caetano, acho que chamava da Fundação das Artes. E até que eu falei, não, vou estudar esse negócio aí, parece ser bacana, né? E foi assim, meio que de paraquedas. Eu olhava assim, mas não tinha nada, né? E aí, como eu fazia colegial técnico lá em São Caetano mesmo, no George Street, então eu fazia isso. Eu ia, porque eu não tinha instrumento, né? Eu também não tinha dinheiro para comprar. Então, o que eu fazia? Eu ia de manhã, quando não tinha aula no período integral, ia para a fundação, tocava contrabaixo, descia para a ET, para estudar normal, e subia de novo de noite para a fundação para fazer aula. E assim foi passando, tal, só que eu ainda não tinha gosto, né? Eu tive que parar também, que nem o Gabriel, mas por quê? Porque eu tive que trabalhar, e aí eu fui trabalhar lá na GM, né, no departamento de compras, porque eu tinha formação em processamento de dados, que é o GTI, mas aí eu ficava fazendo, e aí foi onde eu senti falta de fazer música, né? Eu falei, cara, não é isso que eu quero da vida, eu não vou ficar aqui trabalhando no escritório a minha vida inteira, no final da vida ganhar um reloginho folheado a ouro e tá tudo certo. Eu falei, eu quero fazer alguma coisa de útil. E eu nunca abandonei assim a música, né? Eu ia lá eu comecei a cantar no coral da fundação, ia nas orquestras que tinha lá, até que eu juntei o dinheiro e falei, não, vou comprar meu contrabaixo e vou estudar contrabaixo. Só que isso eu já tinha 19, 20 anos, né? É um pouco tarde. Mas aí eu trabalhei lá 1 ano e meio na GM e falei, não, agora eu comprei meu contrabaixo, fiz um pezinho de meia para me conseguir sustentar um pouco 1 ano, assim, sem ficar dependendo tanto do meu pai. Falei, agora vai. E aí eu comecei a estudar de verdade e tal. Teve aí, depois na USP tinha o curso de extensão. Você podia fazer aula só de instrumento, você pagava
por exemplo, um valor semestral e estudava o semestre inteiro. E aí o professor lá na época, que era o Henrique Altran, falou, não, faz o vestibular aqui, entra aqui que é bacana. E aí foi indo. Entrei ali na USP, me formei, e aí comecei a passar, entrei na Estadualzinha, eu toquei em São Caetano, acho que foi assim que eu conheci o Gabriel, não lembro se foi na Estadualzinha, se foi em São Caetano, tocando, né? Aí nós tocávamos juntos ali. Aí Foi São Caetano. Foi São Caetano, né? E aí eu comecei, eles trocaram o professor lá na USP, nesse meio termo, o Henrique Altran saiu e entrou o Alexandre Rosa, que era o Spala de Santo André na época e já tocava no ZESP. E aí foi onde eu realmente comecei a estudar contrabaixo de verdade, eu falei, não, é isso mesmo que eu quero, e aí foi. Eu já estava no primeiro ano da faculdade, eu falei, não, agora tem que levar a sério mesmo. E aí entrei de cabeça, e eu já comecei a ganhar dinheiro com música, falei, e agora vai, né? E aí entrei na Estadualzinha, passei. Aí a ideia de dar aula, né, foi interessante, porque eu estava fazendo um cachê aqui em São Bernardo e era o maestro Roberto Tibiriçá, eu substituí, acho que foi o Sérgio e tal, e ele falou, não, pô, a gente tem aula aqui no Bacarelli, você não quer, você faz aula com o Sérgio de graça lá, e aí a gente começou a dar aula para as crianças ali, todo mundo que tocava lá naquela época dava uma aula para os iniciantes, e esse foi meu primeiro contato como professor, assim, de contrabaixo, né. Eu tinha tido um pouco na USP também no projeto que eles tinham, mas aí foi a Valéria que me convidou em 2008, falou, não, vai ter um programa guri ali, você não quer entrar, tal. Eu falei, oh, beleza, né? Aí comecei a dar aula nesse esquema. Mas essa coisa assim também, tipo, o pessoal fala, você começou tarde, mas assim, se você tem vontade e vai atrás, você acaba conseguindo. Eu tive que parar, consegui comprar meu contrabaixo e fui indo. Fiz festivais, conheci a Bia e a Lene no Festival de Poços. Não lembro que ano que foi 2005, se eu não me engano. 2008. 2008. Não foi 2005, não? Não. Não. Então tá. Atualizando. E assim foi. 2005 foi comigo. Olha aí. Ah, pode ser. Não, eu sei que aí em 2006 eu saí de São Caetano e fui pro Bacarelli, que batia os dias, né? E aí fiz aquele projeto. A gente é muito parecidas com o Gabriel, por isso que você confundiu. Não, eu fiz aquele trajeto. Eu toquei na Camerata Fukuda, toquei. Aí até hoje eu toco Santo André ainda, né? E dou aula. Mas ó, eu comecei assim, na verdade, né? Foi meio que olhando a orquestra. Eu gostei daquele som grave ali e comecei a me interessar, né? Mas foi mais ou menos assim. E tive que parar para trabalhar, que nem muitos alunos falam, mas eu preciso. Falei, cara, pode trabalhar, compra seu instrumento, que aí você consegue ter tempo para estudar e você vai ter instrumento em casa, né? Então, assim, eu acho que um esforço de 1 ano e meio que eu tive lá na GM, eu acho que muitos alunos podem fazer esse esforço também, né? Aliás, desculpa, eu nem falei boa noite, boa tarde, bom dia para o pessoal, né? Olá! Imagina, tá ótimo. Nós nos empolgamos um pouquinho e acabamos de... Faz parte. Não, isso que eu acho legal, sabe? Eu acho legal isso de ver que cada um tem uma experiência. Eu também trabalhei de office boy por um pouco mais de um ano. Só. Num centro médico, e eu estudava na escola municipal e fui trabalhar por 1 ano, estudava à noite na escola, colégio à noite, e aí eu tinha que estudar violino de madrugada. Ou eu acordava 1 hora antes, 2 horas antes de acordar de manhã, ou depois da escola quando eu vinha. E eu estava estudando e dormia em cima do violino, aí eu falava, nossa, que terrível. E aí chegava na aula e falava, professora, eu vou desistir, não dá. Era a Cristina Rapp, a professora que eu tinha. Eu falava, não dá, professora, para estudar assim, eu não estou conseguindo estudar. E ela falava, não, já. Não é hora de você tomar essa decisão. Tem muita coisa agora para você pensar, para decidir. Vai estudando, depois a gente vê. E todo sábado eu chegava e falava, não, eu vou desistir, professora. Eu vou desistir, não dá certo. Porque eu trabalhava a semana inteira, ia para a escola à noite e eu vinha eu vinha estudando, né? Quando eu fui trabalhar, mudou completamente a minha rotina. Mas é isso que você falou, é um tempo. E a gente não entende, né? A gente faz esse tempo, depois a gente vê que a gente pensa que 1 ano vai ser perdido, ou 2 anos. Não, é tudo muito relativo, que nem você falou. Começou mais velho, mas depois pegou sério, estudou e teve foco. Às vezes é melhor do que, eu comecei muito cedo, mas nunca teve foco, você também perde anos. Então é totalmente relativo. Eu tive um professor da fundação, que hoje eu dou aula lá também, ele é meu colega, mas eu lembro um dia, acho que foi, eu estava no primeiro ano lá, né? E a gente tá falando, pô, mas eu tô sem tempo, porque eu também tive que servir o exército. Então eu fazia 3 coisas ao mesmo tempo. Eu ia pro exército, ia para a GM trabalhar e depois para a fundação à noite. E aí eu falei, eu tô sem tempo. Ele falou assim, cara, tempo é uma questão de prioridade. Eu falei, isso entrou assim, eu falei, caramba, é verdade, cara. Então, às vezes você fala assim, pô, vou ter tempo aqui, vou fazer tal coisa. Não, faz aquilo que realmente é o seu projeto de vida e dedique-se tempo àquilo. E também depois, quando você precisar descansar, você dedica o tempo para aquilo.
essa é uma questão de você planejar, mas faz todo sentido, né? Uma questão de prioridades, né? Com certeza. Aliás, agora que eu estou vendo, a Leni já está com o microfone aberto, pode ser sua vez, né, Leni? Oi, Oi. obrigada, Danilo. Pois é, você falando, eu vou lembrando também o momento que a gente se conheceu e tudo. Bom, a minha história musical começa quando eu tinha 9 anos. Eu tive o privilégio de participar de uma escola integrada, onde a arte era o pilar fundamental para aprender todas as áreas da vida. Então, eu me formei lá eu escolhi violoncelo, foi meu primeiro instrumento. E toquei por uns 6, 7 anos violoncelo. Olha, bastante Gostava tempo. muito. E você não é daqui, né, Helene, brasileira, né? Fala pro pessoal também. Detalhe, já deu para perceber, né? Eu sou boliviana, fiz todo esse percurso. E quando eu vi o contrabaixo na minha escola, na época ele estava sozinho, empoeirado, e não tinha pessoas que tocassem contrabaixo na época, não tinha essa geração. Então, isso me chamou a atenção, eu gosto de desafios. Então, optei por abrir esse campo, esse caminho na minha escola. E fui uma das primeiras contrabaixistas na minha escola e, enfim, me formei lá. Escolhi finalmente pelo contrabaixo, mas sabia que eu tocaria violoncelo mais alguma vez na minha vida. E, bom, só que tinha um problema, assim, lá não existe a carreira musical. Na época, em 2005, não existia carreira musical profissional. Então, eu tive que parar e entrei em engenharia comercial. Fiz um ano É de mesmo. engenharia comercial. Mas aí eu percebi que não era assim o que eu queria. Eu ia muito bem, é legal, engenharia, gostei bastante, mas o que tocava meu coração mesmo era música. Então, comecei a procurar bolsas, países próximos também, que fosse acessível para mim, e meu professor me ajudou bastante. Então, calhou que na época tínhamos músicos convidados, e neles tinham uns brasileiros. Foi daí que eu peguei contato, e eram os meninos de São Paulo, e eles me falaram das escolas, na época, a Escola Municipal e o LM, na época, e sugeriram prestar essas provas. E me inscrevi, mesmo sem entender português, eu vim, eles me hospedaram na casa deles, fiz as provas, me recomendaram ir para o Festival de Poços de Caldas, aí que conheci Danilo, a Olha Bia, aí. foi em 2008. O Gabriel não E, estava lá. bom, não. Não, esse ano eu dei uma folga. Foi acho que 2005, 2006, 2007. Olha aí. Por isso que ele não estava lá, é por isso. Desculpa, Helene. Também não. Aí conheci a família contrabaixista de São Paulo e eles foram me guiando, orientaram bastante nas escolas que eu tinha que prestar, me emprestaram um instrumento para fazer as provas. Tinha todos os professores na época, Ana Valéria, Sérgio, Cláudio, enfim, tinha vários. Todos me acolheram. Prestei nas provas, passei e fiz a documentação toda e eu vim na fé. Vim sozinha, sem saber falar nada. Mas eu contei com amizade com todos os meus colegas e fui bem cuidada. E, bom, eu estou desde 2008 até agora, né? São 12 anos já. Concluí o curso da EMESP, ela mudou. E quando entrei na faculdade, passei na Unesp, me formei em contrabaixo, eu senti que eu precisava levar além essa formação, precisava passar para alguém. Então, foi um momento que uma assistente social me apresentou um guri, abriu o processo seletivo, ela me falou bastante, e eu pensei sério nisso, eu prestei. E deu certo, passei. Legal. Então, agora eu estou na posição de professora, eu estou passando todas as minhas experiências musicais, aquele processo de migrar de um país para o outro, dedicação, e com essa troca que eu tenho com os alunos hoje em dia, eu sinto
vontade de crescer mais, de estudar mais. Agora eu gosto muito da área da educação, porque com eles eu aprendo bastante. E, enfim, agora eu tô nessa. Quero continuar nessa área, acredito bastante que a arte é fundamental na formação das pessoas. Então, essa é a minha missão agora. Bacana, obrigado aí pelo seu depoimento. E fica no Brasil definitivo ou volta, Lene? Como que é? Fica no Brasil? Eu fico. Eu tenho uma família aqui, Agora, casei com um violinista, um músico brasileiro, tenho uma filha também. Bom, por enquanto, meu coração tá aqui. Não sei o que vai acontecer na frente. Talvez de velhinha eu volto para Bolívia. Tá, é isso aí. Muito bem, muito legal. Inspirador, né, ouvir essas histórias, né? Agora faltou a Bia, né? A Bia que ia ser convidada, né? Falei, vamos ver a história da Bia. A Bia tá lá ouvindo atenta todas as histórias, né? Muito legal, Bia. Fala um pouquinho pra gente como foi a sua história. Mas ouvir histórias é bom ouvir, é bom compartilhar histórias, a gente se desenvolve muito e pega referências para nós mesmos, assim. E é muito interessante que ouvir as histórias de todo mundo, a gente vai costurando e vendo, nossa, como as histórias são semelhantes e também diferentes. Então, a minha história com a música, eu nasci em Santos, no litoral de São Paulo, então foi lá que eu cresci, passei minha infância, adolescência. E lá, assim, pegando até um gancho, assim, parecido com o da Carol agora, com 6 anos de idade, eu cantava num coral. Cantava eu, a minha irmã e meu irmão. E aí foi meu primeiro contato, assim, com a música e já de apresentar, e era um coral infantil. E foi uma época muito gostosa para mim, e eu me identifiquei muito. A voz, assim, como sendo um instrumento. Então, eu tenho essa identificação da voz também como um lugar de instrumento, como sendo meu primeiro instrumento. E aí, depois, com 15 anos de idade, na adolescência, curtindo música, mas também querendo fazer música, e até porque a música ela tem uma função de integrar socialmente. Aí, na fase da adolescência, que você quer estar trocando com as pessoas, comunicando, enfim, escolhi o violão, porque é um instrumento que eu tinha em casa, meu pai toca, meu irmão toca. Então, eu escolhi o violão, comecei com eles em casa, aprendendo uns acordes, outros, mas eu queria estar no meio da galera. E em Santos tinha Projeto Guri. Então, em Santos, eu comecei com 15 anos no Projeto Guri, e foi, assim, uma experiência muito bacana, porque era um ambiente que, para mim, era muito gostoso de estar, era muito integrador, de juntar com as pessoas e fazer som. Então, eu comecei ali com violão e fiquei, acho que como uns 2 anos no Guri com violão. Mas aí o Guri tem orquestra. E aí eu vi orquestra, aquele monte de instrumento, e o violão não toca em orquestra. Eu falei, eu quero experimentar e descobrir essa sonoridade, o que é tocar numa orquestra. Então eu falei, putz, que instrumento eu vou escolher? Diferente do Gabriel, do Valdir, que tocou o coração deles, a Carol, ouviu o som, ouviu a voluta. Comigo eu pensei assim, vou trocar, já que eu vou trocar de instrumento, porque eu quero ir para uma orquestra, então eu vou escolher um instrumento que seja parecido com o violão. Vai, tem lógica, Danilo. Danilo fez uma cara quando eu falei parecido com o violão. Mas a lógica é que a afinação do violão e do contrabaixo, ela é a mesma. Então, eu pensei, logo de cara, já eliminei. Falei, nossa, vai ser fácil fazer uma relação de transpor de um instrumento para o outro, a mente. Só que eu esqueci que a posição do violão é tudo aqui, pertinho. O contrabaixo você tem que abrir a mãozona. Mas, enfim. E aí, nessa de fazer a seleção, e o contrabaixo ele tem esse lugar muito interessante, dele ser tanto uma linguagem pro popular quanto do erudito. Eu falei, putz, é esse instrumento, é esse que eu vou. E a mesma coisa, essa questão do timbre grave, que cada um escolhe também com relação a timbre. De todo mundo que eu ouvi as histórias dizendo, eu não curto agudo, ou eu não curto grave. No geral, a gente sabe o que a gente não curte. E no meu caso, eu falei, vamos lá, eu não curto muito os agudos e tenho mais um conforto com os graves, enfim, escolhi o contrabaixo. E dali em diante, já estava naquela fase de terminando a escola, comecei com 17 anos o contrabaixo, no Projeto Guri, em Santos, na época. E aí,
eu falei, eu quero fazer isso da vida, então vamos lá, vamos tentar estudar. Então eu fui para Cubatão, que é a cidade vizinha de Santos. Lá tem um projeto, um trabalho artístico muito forte. Então lá tem a banda sinfônica, a banda marcial, o coral. Então lá eu estudei num projeto social, que era um projeto de banda sinfônica, que estava abrindo também para a linguagem de orquestra, e lá eu fui com contrabaixo. Então, nesse meu começo de história, o contrabaixo é um instrumento que, no geral, os instrumentos musicais é um desafio para todos nós, assim, chegarmos ao ponto de investir no instrumento. Todo mundo, de alguma maneira, colocou isso. E com o contrabaixo também comigo não foi diferente. Então, naquela época eu estava com muita vontade, e aí eu ia, assim, para essa escola em Cubatão para estudar contrabaixo. Então, era uma outra cidade. É como se a gente fosse pensar São Paulo, Osasco, São Paulo, Guarulhos. Então, eu ia para uma outra cidade quando eu tinha condições de ir, pensando financeiramente, de pegar um ônibus, me deslocar, e aí para lá eu ia estudar. E assim começou. Lá tinha aula de teoria. Isso foi uma coisa muito interessante de experienciar, porque já agrega um outro conhecimento para o nosso instrumento. Então, eu tinha aula de teoria, de prática de orquestra, de prática de banda sinfônica, aula de instrumento. E fui descobrindo que em São Paulo, que tinha também um polo muito maior aqui na nossa cidade agora, aqui em São Paulo. Então, eu fui para a EMESP, que era antigamente a ULM, fui para o festival, onde eu conheci, a gente está se derretendo para falar, conheci o Danilo, conheci a Lene. E daí em diante, quando eu venho para esse festival em 2008 em São Paulo, quer dizer, 2008 Poços de Caldas, também em 2008 vim estudar em São Paulo, na EMESP com o Cláudio Torezan. Dali em diante, a minha vida assim entrou já, eu comecei a estruturar esse lugar da música, do aprendizado, mas também entrando para um lugar do profissional. Então, esse é o meu momento, o meu início, e aí depois faço faculdade e eu escolho fazer a licenciatura em educação musical. Nunca tinha dado aula até então. O Guri é a minha primeira experiência de dar aula, e eu tenho adorado e me descoberto assim como professora e tendo um gosto muito grande por isso. E, enfim, é isso. Puxa, muito legal. Obrigado também pelo seu relato, Patrícia. É muito importante isso, como você disse, né, de a gente olhar as histórias das pessoas e ver ali o que faz sentido para a gente também, o que a gente passou, né? E é muito legal também ver que cada um aqui traçou um caminho, tocou em grupos, em orquestra, mas depois se descobriu sendo professor também, que é um dos vários caminhos, né? Musicalmente dá para a gente percorrer. E antigamente tinha era meio pejorativo. Mas você vai dar aula, mas por que você não vai entrar numa orquestra? Mas por que você não vai tocar num conjunto, fazer música de outra forma? E hoje em dia é muito legal a gente ver a importância, né, desses programas sociais, como vários aqui relataram, da importância de ter um programa social para começar e se descobrir como professor. Porque também não adianta só todo mundo querer tocar em orquestra, tocar em banda, que precisa ter professor também, não tem vaga para todo mundo, né? E também sai daquela moda de a gente achar que só existe uma forma da gente ser músico, da gente trabalhar com música, né? Mas enfim, pode falar. Não, é que só essa questão de... Eu também, quando eu comecei, eu queria tocar, mas tirando essa experiência que eu nem, às vezes não dá nem para contar, que foi tão pouco, mas que eu também praticamente comecei a dar aula no Guri. E uma das primeiras coisas que eu percebi nos primeiros 6 meses dando aula coletiva e tal, eu falei, cara, por que eu não comecei a dar aula antes? Porque quando você vê o aluno e você vê como você vai explicar, eu aprendi tanta coisa nos primeiros 6 meses que eu falei, cara, eu devia ter começado a dar aula muito tempo atrás, porque você se observa demais. E até eu fui fazer uma pós-graduação em docência, especializar, para falei, não, tem que ser um professor legal, tem que começar a conhecer mais essa questão didática e pedagógica e tal, né? Mas foi uma coisa assim, nos primeiros 6 meses eu falei, caramba, cara, eu precisava ter feito isso antes, há uns 7 anos atrás, 5 anos atrás, que talvez eu entendesse melhor o que o professor me passava, né? É uma coisa muito importante você dar aula e tocar ao mesmo tempo. Quando você dá aula, você abre muito a sua mente para muita coisa, né? É realmente um desafio, né? Se desenvolver, saber observar o desenvolvimento do aluno, a dificuldade do aluno, né? O Gabriel vai falar alguma coisa? Não, desculpa.
É só desculpa, coisa que o Danilo falou. Que eu, na faculdade, meu professor falava isso. Desde que você entrava, no primeiro ano, ele falava: você tem que arrumar aluno, porque dando aula você vai fazer. Ele falava muito isso. Olha que bacana. Sabe o seu professor, né? Você queria comentar alguma coisa, Carol? Não, então, ouvindo os relatos das pessoas, eu pensei numa questão que eu acho que também é importante, assim, não sei, talvez seja importante a gente ressaltar, porque talvez é a realidade dos nossos alunos também, né? Que é a presença da família nisso tudo, né? O quanto a nossa família apoia ou não, né? Eu sei que tem muita gente que tem famílias que não apoiam, ou tipo, a gente vai tocar e não aguento mais você tocando, porque no começo do nosso estudo é aquela, não sei, para mim é violino desafinado, aquela coisa, né? Então, eu não sei se é válido falar aqui sobre isso, talvez alguém queira comentar, mas, assim, no meu caso, eu tive o privilégio de ter minha mãe e o resto da minha família, mas principalmente minha mãe, que me deu total apoio, assim. Então, nesse quesito, assim, eu não tenho o que reclamar, porque, sabe, ficar horas e horas escutando, fazendo escala, fazendo exercício de trinado, coisas assim que às vezes, mesmo no começo ou depois, né, é dureza, assim, você ficar ouvindo alguém estudar, né? Então, de repente, se alguém quiser comentar, não sei se é válido. Eu queria falar uma coisinha, assim, que eu acho interessante, que já que você falou, Carol, que a gente pode encontrar o apoio, como também a gente pode não encontrar o apoio na família. E aí, quando a gente não encontra apoio na família, o que se faz? O que eu vejo como interessante depois de ver a minha própria trajetória e ver dos meus colegas, o que pode fortalecer nesse processo é a gente realmente conectar com os nossos colegas que tocam instrumentos. Então, se a gente não encontra apoio na família, então que pelo menos a gente crie relações e veja que essas pessoas com quem a gente faz som, com quem a gente estuda, pode ser as pessoas que podem fortalecer esse lugar que, de repente, a família não tem condições de proporcionar nesse lugar do incentivo. No meu caso, eu tive... No meu caso, eu não tive um apoio total da minha família, né? Meu pai, ele não queria que eu estudasse música, né? Meu pai, ele era bem mais velho, né? Ele foi pai já com mais idade, então para ele eu não iria encontrar um futuro com a música. Para ele, eu seria bem sucedido se eu encontrasse um emprego numa fábrica para bater o cartão às 8 da manhã e às 5 da tarde. Mas eu lembro que desde criança, quando as pessoas perguntavam para mim assim, o que você quer ser quando crescer? Eu falava assim, eu não sei ainda, mas eu sei que eu não quero trabalhar todo dia no mesmo lugar. Eu lembro disso quando eu tinha 7 anos, assim. Eu nem sonhava em estudar música. Eu comecei a estudar música, eu tinha 16. Mas meu pai falava assim pra mim, mas esse emprego não existe. Eu falei assim, eu acho que existe. Se não existe, eu vou encontrar. E eu encontrei. Compartilho o que aconteceu parecido comigo. Meu pai também já vai fazer 80 anos. Legal, ele também foi idoso, mas assim, quando eu saí lá da GM e falou, não, vou ser músico, ele não falou claramente assim, pô, cara, você tá louco, tal, mas eu vi, tipo, a cara de desgosto, né? Ele fez, pô, mais um que vai seguir a música, tipo, e ele preocupado que isso não dá futuro e tal. Ele não chegou a falar, mas você via a cara assim, tipo, pô, você não vai continuar, não vai fazer engenharia para continuar trabalhando lá na GM, que é uma multinacional? Eu senti mais ou menos isso também. E, aliás, é o que a gente sente muito nos nossos alunos, né? Então, fica bem fácil entender a questão deles, dessa preocupação familiar, se música dá futuro ou não, né? Que ainda, infelizmente, isso é muito presente ainda, né? E é interessante a gente até se perguntar, né? E o que é que dá futuro, né? E que profissão que você não fica desempregado, né? E que profissão que você tem emprego garantido? O mundo vai mudando, né? Eu também, meus pais tinham muita preocupação quando eu fui escolher música, sempre tinha aquela questão, mas não é melhor você ter uma outra profissão primeiro, depois você estuda música, porque se não der, você já tem uma outra profissão. E assim, o mundo vai dando voltas e depois a gente olha para trás e a gente fala, nossa, acho que era aqui mesmo que eu tinha que estar. E realmente, não existe, eu acho que garantido, não existe hoje, né? É difícil você falar uma profissão, não, tá bom, eu vou entrar naquele curso,
fazer faculdade daquilo e ia voltar empregado pro resto da vida. Não tem mais isso, né? Como o Valdir falou, antigamente tinha esses trabalhos que as pessoas entravam na fábrica, ia lá, estava lá cedo, saía à tarde, batia o cartão e se aposentava. E entrava e se aposentava. Hoje em dia não tem muito esse trabalho que você entra e se aposenta, né? É garantido, você entra com 13 anos e se aposenta. Então, assim, para a gente entender, né, que mesmo os nossos pais guiando por algum caminho, eles também, óbvio, com a melhor das intenções, né, eles contemplam uma realidade ali, e a realidade ela vai se mudando, e por isso que, como a Bia trouxe, né, é importante a gente se conectar com pessoas, com amigos, com outras experiências, e eu acho que isso sempre engrandece o nosso pensamento, a nossa consciência, e faz a gente ir para caminhos que muitas vezes não estavam tecnicamente traçados e que faz a gente chegar em lugares, inclusive, que a gente não imaginava. Então, isso é muito importante, né? Puxa, foi muito bacana a conversa. Então, vamos finalizar com a Bia. O tempo passou, tá indo embora. Bia. Não, eu só queria dizer, assim, que a profissão musical, sim, ela tem ainda a cultura é um lugar muito que é limitante, que ainda precisa estruturar. E que a preocupação da família, nesse sentido, ela tem um fundamento. Mas é justamente a gente fortalecendo o que é verdadeiro para a gente que talvez isso faça a gente estruturar cada vez mais esse lugar da música na sociedade, da cultura na sociedade. Então, a preocupação, ela é prudente das nossas famílias. Claro. Mas é isso, acho que também a cultura precisa ser fortalecida. E então a gente precisa fazer cultura para ela fortalecer. É verdade, com certeza. Bom, pessoal, foi muito bom. Fechou com chave de ouro aí com a fala da Bia, parabéns. Então, assim, espero que vocês tenham aproveitado. Foi uma conversa muito bacana, foi uma experiência muito boa para mim, inclusive, e que nós possamos ter mais encontros como esse para a gente falar sobre como foi a nossa vida musical, né? Então, continuem seguros em casa, tenham um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo final de semana e façam suas escolhas. Até mais, então. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Fiquem seguros.